Pessoal, bom dia. O desejo do nosso coração é que você seja abençoado por mais esta meditação da Palavra de Deus. Nós queremos, neste dia, fazer uma meditação na Palavra de Deus que está baseado no livro dos Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 19. Nós encontramos ali a cura de um homem leproso, um homem que era comandante dos exércitos reis da Síria, um homem que tinha prestígio, um homem que venceu muitas batalhas, mas no entanto ele foi vencido pela lepra. Era um homem leproso. E nós vamos ver que este homem foi em busca da sua cura. E ele foi realmente curado. E quem curou este homem foi Deus através do profeta Eliseu. Falar com você que muitas vezes nós saímos em busca de alguma coisa para a nossa vida e nós cometemos erros. Muitas pessoas às vezes vão em busca de uma formação profissional e quando acabam se formando, acabam adquirindo um título, eles percebem que erraram naquela escolha. Outras pessoas saem em busca de um sucesso profissional e quando de repente eles veem que fracassaram, erraram ao escolher aquele objetivo. Enfim, muitas pessoas vão sempre em busca de alguma coisa e acabam percebendo que cometeram erros. Nós vemos aqui nesse texto que Naamã, quando ele saiu em busca da sua cura, o primeiro erro que Naamã cometeu foi quanto ao preço. Porque quando ele saiu, levando consigo a carta para encontrar-se com o rei de Israel, ele levou consigo 10 talentos de prata, levou 1.200 ciclos de ouro e 10 vestes festivais, 10 vestes finas para pagar o profeta. Este homem errou quanto ao preço. Nós sabemos que os dons de Deus, eles não devem ser pagos. Deus não cobra pelas curas. Certa vez, quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho e para curar as pessoas, ele disse: de graça recebestes, de graça dai. Os discípulos deviam fazer aquilo de graça e pela graça de Deus. E Isaías capítulo 55, verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Então as bênçãos de Deus, elas não têm preço. Quando você está querendo dar uma oferta para Deus, pagar o seu dízimo, fazer uma contribuição na sua igreja, mas o seu propósito não é contribuir com a obra de Deus, mas você receber em contrapartida a esta oferta, você está tentando comprar os dons de Deus. Existem muitas pessoas hoje que estão fazendo aí a prática da simonia. O que é a prática da simonia? Quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, nós encontramos lá no capítulo 8, quando o Simão, o mágico, morava em Samaria e ele iludia as pessoas com artes mágicas. E ele era tido como um grande vulto, uma pessoa importante, mas tudo aquilo que ele fazia não passava de mágica. Até que chegou ali, o Felipe, o evangelista, ele estava pregando a palavra de Deus e com a sua pregação, muitas pessoas estavam sendo convertidas, muitas pessoas estavam sendo curadas. E Simão ficou extasiado com aquilo que Felipe fazia, porque não era mais mágica, não existia algo oculto naquilo. E ele acabou convertendo-se à mensagem do Evangelho e acompanhou a Felipe naquilo que ele estava fazendo.
E quando Filipe estava ali pregando, a igreja de Samaria estava crescendo, existiam muitos convertidos, e desceu de Jerusalém Pedro e João para ajudá-lo naquela tarefa. E quando Pedro e João chegaram ali em Samaria, eles viram que as pessoas apenas estavam sendo batizadas no batismo de Jesus para arrependimento, e eles começaram a impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. E quando eles impunham as mãos sobre as pessoas, elas recebiam o Espírito Santo. E Simão, o mágico, viu aquilo e ficou impressionado e ofereceu dinheiro para Pedro e João para que concedessem a ele este dom. E ele foi repreendido por Pedro e por João. Você pensa que os dons de Deus se compram com dinheiro? Você não tem parte nem sorte neste mistério. Você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão para Deus por isto que você está fazendo. Eu vejo que você está em laço de iniquidade, vejo que você está em fel de amargura. E Simão naquele momento pediu que eles intercedessem por ele, para que nenhum mal sobreviesse à sua vida. Veja, a prática da simonia se tornou comum, e muitas vezes na Idade Média, a Igreja Católica mandou os seus emissários se espalhar do purgatório e indo diretamente para o céu. Esta era a mensagem da venda das indulgências. Se você quer pecar por um período de tempo, se você quer ter liberdade por um período de tempo, nós vamos te dar aqui o certificado da indulgência, você poderá pecar. Então, as pessoas eram chamadas a pagar por aquilo que eram chamadas as indulgências. Então, muitas pessoas estão errando quanto ao preço. A palavra de Deus diz que não foi com ouro, que não foi com prata, que não foi com pedras preciosas que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Se eu quero receber algum benefício de Deus, se eu quero receber alguma bênção de Deus, eu tenho que entrar pelo caminho da obediência e da submissão ao Senhor. Naamã errou quanto ao preço. Achou que ele chegaria lá e pagaria alguma coisa e viria embora com a sua cura. Um outro erro que Naamã cometeu foi quanto à pessoa. Quando ele falou para o seu rei que existia em Israel uma pessoa que poderia curá-lo da sua lepra, o rei deu uma carta, e esta carta foi direcionada a quem? Ao rei de Israel. Quando o rei de Israel leu aquela carta, ele se indignou, ele ficou bravo, ele disse: por acaso eu sou um Deus, ou eu estou em lugar de Deus para curar o seu comandante desta lepra? Mas existia ali em Israel o profeta Eliseu, que era o homem a quem ele deveria ter ido para receber a cura, para receber o milagre. Então ele foi na pessoa errada, ele foi no rei de Israel, ao passo que ele deveria ir ao profeta de Deus. Quando o profeta Eliseu ficou sabendo que o rei se indignou, ele mandou um recado ao rei de Israel: manda Naamã vir a mim e saberás que há profeta em Israel. O homem certo, a pessoa certa, a qual Naamã deveria se dirigir, era o profeta Eliseu. Hoje muitas pessoas às vezes estão querendo alcançar a cura, e estão querendo alcançar uma bênção de Deus, e estão indo à pessoa errada. Saiba de uma coisa: só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e este homem é Jesus Cristo. Só existe um caminho pelo qual nós podemos chegar a Deus, esse é Jesus Cristo. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um nome pelo qual nós podemos nos aproximar de Deus,
pedindo alguma coisa para a nossa vida, e esse nome é Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Através de quem, ou por meio de quem você está tentando se aproximar de Deus? Você está tentando se aproximar de Deus pelos ídolos? Você está usando o nome de uma outra pessoa, a não ser o nome de Jesus, em suas orações para receber a resposta de Deus? Você está tentando usar um outro caminho a não ser Jesus? Existia um ditado antigo que dizia: todos os caminhos levam para Roma. Mas eu digo para você que, com respeito a Deus, só existe um caminho que poderá levá-lo a Ele, e este caminho é o Senhor Jesus Cristo. Naamã errou quanto à pessoa. Hoje nós temos muito conhecimento, hoje nós temos também muitos meios de informações. Não erremos em como chegar a Deus. Nós precisamos conhecer que existe apenas um caminho. Naamã errou quanto à pessoa, foi ter com a pessoa errada para alcançar a sua cura. Um outro erro que Naamã cometeu foi quanto à sua disposição. E ele chegou ali em frente à casa de Eliseu, e Eliseu, lá dentro da sua casa, mandou um emissário, mandou um mensageiro dizer para ele: vai ao Rio Jordão e mergulha lá 7 vezes. Quando Naamã viu que Eliseu não saiu ter com ele, o que ele fez? A Bíblia diz que ele se indignou. Então Naamã errou quanto à sua disposição. Ele achou que as coisas ali seriam feitas da sua maneira. Naamã era um comandante de exército. Naamã tinha soldados que estavam sempre recebendo as suas ordens, e as suas ordens não eram questionadas. Ele ali diante da casa do profeta de Deus, que por sinal talvez fosse uma casa simples, uma casa humilde, porque ele era um profeta de Deus. Ele viu que o profeta não saiu ter com ele, e ele disse assim, indignado: eu pensei que ele sairia ter comigo, que ele se colocaria em pé, invocaria o nome do seu Deus, passaria a mão sobre o lugar leproso e me curaria. Veja bem, este homem estava indignado. Este homem queria que as coisas acontecessem da maneira que ele estava acostumado. Ele não tinha disposição em obedecer. Ele achou que as coisas iam acontecer daquela forma, mas, no entanto, ele errou quanto à sua disposição. Faltou-lhe humildade, faltou-lhe submissão. E Deus sabia do coração de Naamã. Foi por isso que Deus permitiu que Eliseu fizesse aquilo. Eliseu era como Jesus, não olhava a aparência humana. Muitas vezes Jesus falou sobre isso. Ele nunca considerava a aparência humana. Se nós temos que nos aproximarmos de Deus para recebermos as suas bênçãos, a nossa disposição tem que ser uma disposição de humildade, de simplicidade, de submissão à sua vontade, à sua palavra. Naamã era uma pessoa comandante e agora estava sendo comandado. Nós precisamos entender que a salvação de Deus para a nossa vida, existe um caminho de Deus. Nós precisamos entender que se nós quisermos receber as bênçãos do Senhor na nossa vida, nós precisamos entrar pelo caminho de Deus. A nossa disposição tem que ser uma disposição de submissão à vontade do Senhor. Tem muitas pessoas querendo dizer que Deus vai fazer conforme eles determinarem. Determina e Deus vai fazer. Determina e as coisas vão acontecer. Nós vamos sim determinar aquilo que Deus determinar para nós.
Quando alguém determina uma coisa que foi determinado por Deus, isto vai acontecer. Mas quando sai da minha cabeça, quando sai dos pensamentos humanos, nada vai acontecer. Veja o que Deus diz na sua palavra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então o caminho para o homem é entrar no caminho da submissão e da obediência. Não adianta, mas Deus é um Deus de amor e misericórdia, e Ele vai fazer porque Ele me ama. Deus vai fazer quando nós nos submetemos à sua vontade e ao seu propósito. Então, Naamã errou em sua disposição. Qual tem sido a nossa disposição? Quando nós estamos nos aproximando de Deus e nós queremos sinais, Deus vai dizer para nós o mesmo que Jesus disse a Tomé. Mas depois da ressurreição, quando Jesus apareceu no meio dos discípulos e Tomé não estava lá, os discípulos falaram para Tomé: Tomé, Jesus esteve conosco. Mas Tomé disse: olha, se eu não tocar no seu lado, se eu não ver os sinais dos cravos, não tocar na sua mão, de modo algum eu vou acreditar. Em 7 dias, Jesus apareceu novamente e Tomé estava lá. E Jesus se dirigiu justamente a Tomé: Tomé, veja aqui o meu lado, toque aqui. Tomé, veja aqui as minhas mãos, sou eu mesmo. Naquele momento, Tomé disse: Senhor Deus. Aí Jesus lhe respondeu: porque me viste e creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você que não viu Jesus, você que não tocou em Jesus, mas que pela palavra, pelo ensinamento da palavra, você acredita, você é um bem-aventurado. E o que é um bem-aventurado? Um bem-aventurado é o mais do que feliz. Nós seremos felizes se nós acreditarmos, se a nossa disposição for uma disposição em crer na palavra de Deus, na revelação divina. Naamã erra na sua disposição. Mas Naamã também errou quanto ao lugar. Quando ele estava ali na casa, na frente da casa de Eliseu, Eliseu apenas deu uma palavra para ele: olha, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Naquele momento de indignação, ele disse: por acaso Abana e Farfar não são rios muito melhores do que o Rio Jordão? Será que se eu não mergulhar neles eu também não serei curado? E foi embora indignado. Ele não poderia aceitar uma coisa dessa. Como agora ele ia mergulhar no Rio Jordão 7 vezes? Mas ele errou. O lugar que o profeta tinha dito para ele não era Abana e Farfar, os rios da Síria, mas era o Rio Jordão. A forma que ele deveria fazer, o que ele deveria fazer, era mergulhar 7 vezes. Mas ele não estava aceitando aquele lugar. Ele estava querendo fazer da sua maneira. Eu vou lá na Síria e vou mergulhar no rio Abana e no rio Farfar e eu vou ser curado também. Mas o profeta Eliseu havia determinado que ele fosse ali no Rio Jordão. Aqui está a questão o quê? Da obediência à orientação de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e existe uma orientação específica de Deus, nós precisamos obedecer. Nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus determina. A orientação do profeta não foi para ele fazer o que ele quisesse. A orientação do profeta não foi para ele mergulhar em qualquer rio. Não foi para ele mergulhar quantas vezes ele quisesse. Mas era no Rio Jordão e eram 7 vezes. Então a orientação de Deus para nós hoje é obedecermos à palavra de Deus. Não é aquilo que está na nossa mente. Não é aquilo que nós pensamos. Não são as interpretações
atuais que nós vemos aí da palavra de Deus, interpretações que levam as pessoas ao engano, ao erro, e não em servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer. Qual é a orientação que Deus tem nos dado hoje? A orientação é seguirmos ao Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A orientação é buscarmos a Deus em oração, usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe um outro nome, não existe uma outra pessoa. Então Naamã, ele erra quanto ao lugar. Existe um lugar para mim e existe um lugar para você. O nosso lugar, e eu falo em posição, na nossa posição é estarmos em Cristo. Veja o que a Bíblia diz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que maravilha! O nosso lugar, a nossa posição é estar em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, nós estamos seguros. Jesus é a pedra sobre a qual nós devemos edificar a nossa vida. Não existe uma outra pessoa. Então Naamã, ele errou quanto ao lugar. Ele queria voltar para a Síria. Mas veja, existia ali um soldado muito humilde dentro da sua comitiva que disse para ele: Naamã, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Quanto mais que pedir uma coisa simples como esta, vai lá e mergulha e pronto. Existem muitas pessoas que estão querendo complicar a salvação. A salvação ela é tão simples que as pessoas acham que é impossível. O único meio do homem salvar-se é receber a Jesus como Salvador. E as pessoas dizem, mas é só receber a Jesus como Salvador? Sim, meu prezado, é só aceitar a Jesus como Salvador. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. Se você se ajoelhar agora e você receber Jesus como teu único e suficiente Salvador, você está salvo. É muito simples, não precisa ter complicação. Tem muitas pessoas fazendo penitências, tem muitas pessoas jejuando, tem muitas pessoas fazendo doações, dizendo que aquilo vai dar a eles a salvação. Não, meu prezado, a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Tudo vem de Deus. Naamã queria uma coisa complicada. Muitas pessoas acham que ser salvo é muito simples, mas é mesmo. É pela graça de Deus. Não existe nenhum preço. Não existe nada. O preço, como nós já dissemos, Jesus pagou. Então errou. Quanto ao lugar, queria uma coisa complicada. Um outro erro de Naamã, agora já não é para buscar a sua cura, mas é um erro pós-cura. Veja, Naamã, quando foi lá no Rio Jordão, mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, como o profeta havia determinado. Na 7ª vez que ele levantou, ele estava curadinho. A sua pele havia se tornado como a pele de uma criança. E ele estava feliz da vida, que coisa maravilhosa. E ele foi então na casa do profeta, e nós vemos que ele faz ali uma declaração muito gloriosa. Agora eu sei que somente em Israel existe um Deus verdadeiro. Esta foi a primeira declaração. Ele estava crendo que somente o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Mostrou ali o que? A sua fé, o seu conhecimento. Depois ele diz para Eliseu, olha, daqui em diante esse teu servo não oferecerá nenhum sacrifício, nenhum holocausto, senão ao Deus de Israel. Veja, essas declarações mostram que Naamã havia tido uma experiência, estava conhecendo o Deus de Eliseu,
Mas ele errou, sabe por quê? Porque ele não assumiu uma posição firme diante desse Deus que ele havia acabado de conhecer e recebido a sua bênção. Sabe por quê? Porque ele disse para Eliseu: olha, nisto perdoe o Senhor quando eu voltar para minha terra, e eu vou ter que entrar na casa de Rimom, na casa do Deus Rimom, o Deus do meu rei, e ele vai ter que se inclinar ali diante do Deus Rimom, e eu vou estar com ele. Nisto Deus me perdoe, porque eu vou ter que me inclinar também diante do Deus Rimom para agradar o meu rei. Veja, Naamã não assume um compromisso firme. Ele precisava agora não fazer a vontade de Deus, mas fazer o quê? A vontade do seu rei. Ele havia reconhecido que o único Deus era o Deus de Israel. Ele havia declarado que ele não ia mais oferecer sacrifício, nem holocausto a nenhum outro Deus. Mas agora ele diz que vai entrar na casa de Rimom, e ali ele vai adorar a Rimom, ele vai se inclinar diante de Rimom, e ele pede perdão antecipado por aquilo que ele haveria de fazer. Esse homem errou no seu pós-cura, quando não assume um compromisso, quando não assume uma posição diante de Deus para servi-lo, para mostrar que realmente ele havia conhecido Deus. Jesus certa vez disse assim: a rainha do sul se levantará contra esta geração, porque ela veio de longe para ouvir a Salomão, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui, quem é maior do que Salomão? Veja, nós percebemos que existem pessoas que às vezes recebem bênçãos de Deus, recebem ensinamentos, recebem conhecimento da palavra e revelação da palavra, e muitas vezes não assumem, não honram o Deus pelo qual lhes deu o conhecimento, a sabedoria, a cura. Saiba de uma coisa: existem muitas pessoas hoje que foram libertas, que foram curadas, que foram abençoadas por Deus e que são abençoadas cotidianamente, mas nunca assumem um compromisso com o Senhor, ou não servem ao Senhor, continuam ainda adorando os ídolos mudos. Mas saiba de uma coisa: essas bênçãos de Deus, essas curas, esses milagres vão servir de testemunho contra a nossa vida no futuro, porque recebemos bênçãos de Deus, somos tocados por Deus, somos dirigidos por Deus e não assumimos compromisso. Isto vai servir de testemunho, isto vai servir de sentença. A rainha do sul veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e Jesus, que era maior do que Salomão, estava ali diante daquele povo, e aquele povo não honrava. Certa vez Jesus disse assim também: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os sinais que em ti se fizeram, eles se teriam se convertido no pó e na cinza. Veja, diante daquelas pessoas de Corazim, de Betsaida, Jesus realizou muitos milagres, muitas maravilhas, e no entanto eles rejeitaram a Jesus. Os de Tiro e Sidom e serão como testemunha contra aquelas pessoas, porque embora tivessem recebido muitas bênçãos de Deus, não honraram Deus, não seguiram Deus. Então nós precisamos hoje pensar: o quanto eu conheço de Deus, o quanto eu tenho de Deus, o quanto eu sou abençoado por Deus, e o que eu estou fazendo para corresponder, o que eu estou dando em contrapartida a esse Deus que é o dono e que é o Senhor de todas as coisas. Naamã, ele errou quanto ao preço, Naamã errou quanto à pessoa, Naamã cometeu o erro quanto à sua disposição, errou quanto ao lugar, e continuou errando porque não assumiu um compromisso com Deus. Que após esta palavra nós, eu e você,
possamos reconhecer que Deus tem nos abençoado, que nós precisamos assumir um compromisso com Deus. Sim, Deus é amor. Deus deu seu Filho para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Mas Deus também é juízo. E nós precisamos meditar, nós precisamos refletir sobre isso, porque o dia chegará que a oportunidade, a porta da salvação, ela vai se fechar e não haverá mais oportunidade. Deus que abençoe você e que esta palavra sirva de edificação e de bênção para a sua vida. Esse é o desejo do nosso coração. E Deus que abençoe a sua vida e a nossa vida, em nome de Jesus.